Hoje, gente, eu vim aqui trazer pra vocês a escrita terapêutica como tópico do nosso vídeo. Por quê? É uma prática que é muito boa para autoconhecimento, de bônus, alivia o estresse, alivia a ansiedade, só benefícios, né, gente? E aí eu vim explicar pra vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem. Até a minha psicóloga que me indicou uma vez e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu vou fazer essa escrita terapêutica porque realmente é simples, mas funciona muito. Então, o que é a escrita terapêutica? É basicamente você escrever sobre os seus sentimentos, o que você tá sentindo, o que tá passando na sua cabeça, sem regra, sem ordem, simplesmente colocar isso num papel. Parece que é muito bobo. Só que quando você começa a fazer, você vai liberando os seus sentimentos ali. Quando a gente não alivia o que a gente tá sentindo, quando a gente não fala, não organiza isso, a gente não tem clareza mental. Então, às vezes, o que a gente só precisa é de falar, pra gente poder organizar nosso pensamento e colocar as coisas no lugar. Tem algumas formas de fazer. A que eu mais gosto é, por exemplo, acordar, pegar um papel. É interessante que seja sempre o mesmo caderninho, né? Eu falo pegar um papel, mas é um caderninho, tá, gente? E é bom que você tenha o seu caderninho. O meu caderninho é esse aqui, que na verdade é um planner, que eu acabei tornando ele um caderninho de escritas. Quando eu acordo, às vezes com sentimentos assim, meio confusos, eu coloco tudo isso que eu tô sentindo e eu escrevo sem ordem. Então você acordou se sentindo mal? Hoje eu acordei mal porque eu dormi mal e perdi o sono de madrugada e eu tive um sonho assim por conta de tal coisa. Então você vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça, escreve, coloca ali, limpa, libera esse sentimento. Depois de um tempo, quando você tiver mais de boinha, você lê isso de novo. É impressionante como que a gente consegue ter uma dimensão melhor do que tá passando na nossa cabeça. É um alívio imediato que você sente, porque só de... Oi? Hello. Oi. O que você tá fazendo aí? Fazendo um vídeo de escrita terapêutica. Ai, que chique. Eu te mandei um e-book sobre isso, da adolescência. Sobre, existem comprovações científicas que ao escrever, você faz uma autoterapia. Tá vendo, gente? Aí, ó, minha mãe veio pra complementar meu vídeo. É verdade, gente. Quando você escreve, você começa a fazer uma autoterapia. Não substitui terapia, mas é como se fosse uma Se autoterapia. você não tem condição de fazer terapia por faça enquanto, isso. né? É escrever tudo mesmo. Sabe? Como se você estivesse falando pra você. Vamos supor, assim, meu nome é Valquíria, né? Eu falo assim, hoje a Valquíria saiu do trabalho. Ah, a Valquíria não tem está essa muito forma bem. também. Você pode se colocar em terceira pessoa. É a melhor forma pra poder fazer autoterapia. Aí você coloca, fala. a Valquíria hoje está se sentindo triste, porque aconteceu isso, e vai escrevendo, e vai Você escrevendo. vai escrevendo. Não tem problema de Sem gramática, sem sequência, sem ordem. sem Só ordem, coloca sem ali. nexo, porque ninguém vai ler, é só você. É só Então você. Escreva. Por isso que é bom, gente. Ninguém tá ali pra te julgar. O seu caderninho, ele vai te escutar Exato. sem pensar nada. Isso Ele tem só vai comprovações ouvir. científicas, hein, gente? Tá vendo, Ó, gente? Vale a pena testar. Comprovações científicas. Então, já minha mãe veio aqui pra complementar Tá o nosso vendo só? vídeo. É uma prática que tem que ser, assim, diária, mas não deve ser uma obrigação. Então, quando você coloca isso como uma obrigação, fica chato. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Mas se você não conseguir fazer todo dia, não tem problema. Faz quando sentir no coração. É interessante que você tenha um caderninho pra isso, pra você registrar aqui, sabe? É o seu momento, é o seu caderninho. É igual a terapia. A gente costuma sempre marcar o mesmo horário toda semana, porque é o seu momento ali. E aí, igual minha mãe falou, você pode colocar em terceira pessoa. Eu tenho o costume de escrever eu pra mim mesma. Então eu falo, tipo, hoje eu tô me sentindo assim, porque aconteceu isso. Ou eu escolho um tema específico e escrevo sobre. Esse ato de escrever alivia o que você tá, né, sentindo. E igual eu falei, traz clareza mental. Então daqui, sei lá, uns meses, você vai ler isso, vai falar, nossa, gente, olha como é que eu tava nessa fase. Na semana que vem mesmo, você escreveu hoje, semana que vem você lê de novo, você fala assim, nossa, agora tá fazendo um pouco mais de sentido. Outra forma que eu amo de praticar a escrita terapêutica é em forma de carta. Então, assim, pra várias coisas que me deixam meio abaladas ou coisas que me deixam muito feliz, com muito sentimento, muita expectativa, eu escrevo uma carta pra isso, mas não envia. Não envia a carta, gente, porque se você enviar a carta, aí quebrou a escrita terapêutica, entendeu? Você não conta sua terapia pra ninguém, porque sua terapia é particular, é íntimo, é a mesma coisa. Então escreve uma carta, pode ser pra você, pode ser pra outra pessoa, pode ser pra uma
uma situação específica. Escreve, coloca tudo ali que você queria falar pra você, pra essa pessoa. Guarda isso. E quando isso voltar a te incomodar de novo, se voltar a incomodar essa sensação, esse sentimento, essa situação específica, você lê de novo essa carta e repara, é o mesmo incômodo? O que tá acontecendo? A situação é a mesma ainda? Da onde que tá vindo isso, sabe? Você pode fazer uma autorreflexão. Quando a gente começa a praticar mais autorreflexão também, a gente vai entendendo as nossas próprias respostas. A gente vê que muitas vezes é só falta de comunicar com a gente mesmo. Então eu gosto muito da escrita terapêutica porque é uma forma de comunicar comigo mesma, de até assim, aprimorar a minha relação comigo mesma. Então como eu me relaciono comigo mesma, vai ser como eu vou me relacionar com o mundo, com as pessoas, com a vida. Então quanto melhor for a sua autorrelação com você mesma, você vai conviver melhor com as outras pessoas e vai lidar melhor com as outras situações externas. Não precisa de ser assim muito tempo escrevendo, tá, gente? Pode ser assim 10 minutos, 5 minutos, uma frase, o que vier na sua cabeça. Tem semanas que eu faço assim muito em forma de tipo poesia, que às vezes me dá um sentimento de poesia, então eu faço um sentido de poesia. Tem semanas que eu escrevo uns textões assim gigantes. Ó, aqui ó, foi um tipo de poesia. Desse lado foi um tipo de desenho. Agora vou mostrar pra vocês textão. Olha, gente, às vezes saem uns textões assim enormes. Quando eu leio de novo, eu fico assim, nossa, gente, precisava mesmo de ser assim? Podia, às vezes, colocar menos intensidade nisso, podia colocar de forma diferente. Eu consigo ler o que eu escrevi, me entender, porque eu vejo onde eu exagerei, o que foi demais, qual sentimento que eu trouxe ali, como é que foi a minha atitude, a minha ação, o que eu posso fazer diferente da próxima vez pra ter um final assim melhor. Então você vai ali se conhecendo, sabe? Até um exercício pra você se conhecer também. E, por exemplo, eu tenho um caderninho de 2020. Gente, esse caderninho tem tanta coisa que hoje eu leio, eu fico assim, pelo amor de Deus, que eu tinha na cabeça. E isso aqui é 2020. Então a gente muda muito. E quando a gente escreve, a gente registra isso, a gente realmente vê, comprovado ali na nossa cara, o quanto a gente mudou. O quanto a gente sempre tá mudando, evoluindo, crescendo. E aí, um ponto que eu acho muito legal de escrever e guardar essas escritas. A vida, ela vai entregar muitas vezes a mesma situação até a gente entender qual é a resolução, fazer diferente, até a gente mudar o nosso movimento. Tem coisas no caderno de 2020 que eu vejo que até hoje tá acontecendo ainda. Então, onde é que eu posso mudar isso, sabe? E aí eu vou acompanhando com essas escritas atuais, ver o que que bate, o que que não bate, o que que já mudou, o que que eu já resolvi, que problema que já foi, que problema que voltou. Então, quando você registra tudo isso, você tem ali cartas pra você mesma, que você vai acompanhar a sua evolução, a sua mudança, a sua autoterapia mesmo. Você pode se estudar, se analisar com as suas escritas. Então, assim, só tem benefícios, faz muito bem e é muito simples. Não duvidem nas coisas simples, tá, gente? Porque parece que é bobo, mas é um bobo que faz muito efeito. Espero que vocês pratiquem e gostem, porque eu particularmente amo. Até minha psicóloga mesmo já me indicou. Uma vez eu cheguei na terapia, eu falei assim, Viviane, eu não sei o que eu vou falar hoje, porque eu tenho tanta coisa pra falar, que eu podia ficar a semana inteira aqui sentada falando. Aí ela falou assim, você tá escrevendo? Aí eu falei, não tô escrevendo tanto. Ela falou, então passe a escrever de novo. Aí eu fiquei pensando, nossa, gente, deve que eu tô louca da cabeça, né? Aí comecei a falar. Aí no final ela perguntou assim pra mim, tá se sentindo melhor? Tá mais clara das suas ideias? Aí eu falei, tô. Aí ela, tá vendo? Eu precisava de colocar pra fora. Conversa com você mesma, escreve, desenha, fala em voz alta com você mesma, se olha no espelho, conversa. No final é isso, gente. A gente tem medo de conversar com a gente mesmo, a gente tem medo de escrever pra gente mesmo, medo de entender os nossos sentimentos, medo de se conhecer. Só que, gente, se a gente não se entende, não se conhece, não se dá essa abertura, a gente não vai ter abertura pro mundo externo. Porque tudo que acontece aqui de fora é um reflexo do nosso interno. Se a gente não tem clareza interna, como é que a gente vai ter clareza externa? Não vai ter, né? Essa foi a dica do dia. Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo!